Você tá em qual mundo, hein? No outro mundo. Stand up for your right. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio CBN. Agora são 11 horas e 50 minutos dessa noite de quarta-feira e nós temos notícias ao vivo de Brasília. Acaba de ser aprovada a Lei Nacional de Locomoção no Congresso Nacional. Depois de 7 horas de votação no Congresso, a lei que proíbe o uso de automóveis privados em território nacional foi aprovada com 212 votos a favor e 53 contra. A lei foi aprovada pela maioria da Câmara nesta quarta-feira, dia 6 de julho, após a longa jornada de debates que já durava 3 anos entre a população e o poder público. A Lei da Locomoção entra em vigor a partir do dia 22 de setembro, internacionalmente comemorado como Dia Sem Carros. Até lá, todos os cidadãos com carro registrado em seu nome devem regularizar a situação junto ao Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. De acordo com a lei, a partir do dia 22 de setembro, os motoristas pegos dirigindo sem autorização especial serão enquadrados na Lei 10.826/03, por porte ilegal de armas, com pena de reclusão de 3 meses a 2 anos. As prefeituras municipais ganharam autonomia para a definição de novas políticas de mobilidade. Até a implantação da lei, o governo federal exige que pelo menos 50% das obras de adaptação estejam prontas e o restante encaminhado para a finalização até 2014. As prefeituras também devem indicar grandes empreendimentos privados para ficar responsáveis pelo financiamento de parte da reforma do transporte coletivo, incluindo a construção de ciclovias e outras iniciativas que ajudem a readaptar a cidade às novas medidas. A opinião dos especialistas foi decisiva no convencimento de boa parte da casa no Congresso. Os técnicos consultados pelo governo foram unânimes em relação à gravidade dos prejuízos causados pelo uso do automóvel ao longo de 1 século e meio como principal modelo de mobilidade urbana. O enviado especial da Rádio CBN, repórter Castilho Navarro, fala direto da Casa do Congresso com as últimas informações dessa noite de votação histórica. Boa noite, Navarro. Boa noite, Zeca Betoni. A Lei da Locomoção acaba de ser aprovada depois de uma sessão muito tumultuada aqui no Congresso Nacional. A votação, que se estendeu por 7 horas e quase foi adiada, levou à aprovação da Lei 25.312, de 2011. A Lei da Locomoção. Foram 212 votos a favor e 53 contra. A bancada automobilística da Câmara promete se juntar essa semana com empresários do setor de transportes para a difícil tarefa de pressionar a presidência a vetar a lei. Além de representantes de grandes marcas como a Ford, Fiat, Volkswagen, Renault e grandes empresas asiáticas, a bancada automobilística ainda deve se reunir com outros setores que devem sair prejudicados com a proibição do uso de carros. A agenda da bancada ainda prevê encontros com as montadoras de automóveis, o setor metalúrgico, as empresas petrolíferas e representantes de vendas de acessórios e peças de carro. Juntos, a bancada automobilística e os setores prejudicados pela lei tentam forçar um lobby junto à presidência da República. Outra reunião importante durante a semana contará com a presença das maiores seguradoras do país, tanto de carros quanto as que ofertam serviços de seguro de saúde, que devem sofrer grandes prejuízos quando a lei for posta em prática. Como você vê, Zeca, a pressão aqui é grande para que a presidência volte atrás com a decisão do Congresso. Mas é tarefa muito difícil para a bancada automobilística reverter a aprovação da Lei da Locomoção, já que a maioria na Câmara é do governo. Aqui é Castilho Navarro para a CBN Notícia. Volto a qualquer momento com novas informações sobre a aprovação da Lei da Locomoção, direto do Congresso Nacional. De volta agora aos nossos estúdios, Zeca Betoni. Obrigado, Castilho. Lembrando ao ouvinte CBN que acaba de ser aprovada a Lei da Locomoção. A partir de 22 de setembro, a circulação de carros de passeio está proibida em território brasileiro. Nós vamos fazer agora um rápido contato com a nossa correspondente de São Paulo, a Clara Pérez, para saber como está repercutindo a aprovação da lei entre a população que acompanhava a votação já nas ruas de São Paulo. A situação está complicada aqui em São Paulo, Zeca. Nesse momento, as filas de carros chegam ao recorde de 530 quilômetros. Isso porque usuários de automóveis resolveram organizar uma carreata em protesto à aprovação da lei. A polícia tenta controlar a situação, mas a manifestação inviabilizou completamente o trânsito pela cidade, impedindo inclusive a chegada do policiamento aos pontos mais caóticos. Muitos moradores da capital paulista estão presos no meio do congestionamento causado pelos manifestantes.
Segundo a estudante Joana Caldas, que participa da manifestação, os motoristas estão ocupando as vias para mostrar sua insatisfação em relação às novas políticas de mobilidade urbana. Sim, eu acho um absurdo essa lei. Cadê meu direito de vir? Cadê minha liberdade de escolha? Sabe, se eu quero ter um carro para ir, para voltar, eu tenho direito de ter esse carro. Não é o governo. Isso aí é ditadura. Isso é um absurdo. Eu tô de cara com isso. E eu vou gritar para revogar essa lei. É isso, Zeca. Tem muita gente insatisfeita com a proibição do uso de carros. Mas além dos manifestantes, é possível ver algumas pessoas nas janelas dos apartamentos vizinhos aqui à Marginal Pinheiros. As pessoas estão assinando e piscando as luzes em sinal de aprovação à proibição. Clara Pérez, da Unidade Móvel CBN, para o CBN Notícias. Zeca. Obrigado, Clara. Em outras partes do Brasil, a população está mais contagiada com a mudança que tira os carros de circulação. As notícias que temos são de que no Rio de Janeiro, ambientalistas ocupam a ponte Rio-Niterói e iniciam agora à noite a construção de canteiros e hortas. A ideia do grupo ambientalista é deixar apenas uma faixa para a passagem de caminhões e ônibus e transformar todas as outras pistas da ponte em uma área de passeio. Segundo o presidente da ONG Mundo Flora, Henrique Santos da Prela, os ambientalistas cariocas prometem ocupar com hortas e plantios outros espaços públicos que até agora só poderiam ser desfrutados por automóveis e não por pessoas. Lembrando ao amigo ouvinte que essa é a cobertura da aprovação da Lei da Locomoção, a lei que proíbe a circulação de carros de passeio no Brasil e que foi aprovada há poucos instantes no Congresso Nacional. Nós vamos ouvir agora um trecho da entrevista dada por telefone pelo presidente da ONG Mundo Flora, Henrique Santos da Prela, que fala mais sobre as modificações urbanas que a organização não governamental planeja para o Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras. Nós escolhemos começar pela ponte por ela ser talvez o maior empreendimento da cidade a favor dos carros. Mas logo vamos passar a transformar áreas de estacionamento em parques, rodovias e espaços verdes. A ideia é que as pessoas se apropriem dos espaços públicos urbanos, que passaram tantos anos servindo os carros. Até hoje, cerca de 30% das grandes cidades são ocupadas por estacionamentos, viadutos, pistas, tudo dedicado à circulação dos carros e quase não existem praças e lugares verdadeiramente públicos. Além dessa verdadeira invasão, ainda tem os prejuízos ambientais. São 40 milhões de pneus descartados todo ano no Brasil. E os carros também são responsáveis por 70% da poluição nas cidades. Este foi o presidente da ONG Mundo Flora, Henrique Santos da Prela, há alguns instantes falando dos planos da ONG para após a implantação da Lei da Locomoção, aprovada há poucos minutos no Congresso Nacional. A lei proíbe a circulação de automóveis em território nacional. E não foram só os ambientalistas que comemoraram a decisão da Câmara. Sem os milhões de carros circulando a velocidades altíssimas em meio às pessoas, os profissionais da saúde terão muito menos para se preocupar. A secretária de Saúde de São Paulo, Mareta Kraus, esteve reunida durante a tarde para acompanhar a votação do projeto junto à Associação das Mães de Vítimas de Automóveis, que reúne amigos e familiares de jovens mortos brutalmente nos chamados acidentes de trânsito. Esse tipo de fatalidade ocupa hoje a principal causa de morte entre jovens de 10 a 24 anos no mundo. Segundo Mareta Kraus, os carros matam cerca de 1 milhão de pessoas por ano no mundo e cerca de 32 mil no Brasil, ocupando o segundo lugar nas mortes não naturais. Hoje é um dia histórico porque nós podemos comemorar o freio que será colocado nas milhares de mortes totalmente evitáveis. Com a proibição do uso de carros, nós vamos também poder investir o dinheiro público em outras áreas de atuação, como a própria saúde, a educação e a cultura. Os acidentes nas estradas brasileiras geram um prejuízo anual de 26 bilhões de reais, o que equivale a 1,7% do nosso PIB. O SUS gasta praticamente 1/3 do seu orçamento anual para tratar de vítimas de acidentes e atropelamentos. Aqui no estado de São Paulo, a cada 6 horas alguém morre em acidentes envolvendo carros. Isso sem contar com as crianças e idosos que morrem todos os anos vítimas de problemas respiratórios causados principalmente pelo uso dessas máquinas. Você ouviu o discurso da secretária de Saúde Pública de São Paulo, Mareta Kraus, pronunciado há poucos instantes na sede da Associação das Mães de Vítimas de Automóveis. A Lei Nacional da Locomoção acaba de ser aprovada no Congresso Nacional.
A maioria dos deputados da Câmara votou a favor da lei que proíbe a circulação de carros de passeio em território nacional. A lei entra em vigor a partir de 22 de setembro, Dia Internacional Sem Carros. Segundo os deputados presentes na votação de hoje, o funcionamento da lei ainda será discutido pelos municípios. A adaptação das cidades será decidida a partir de um plano participativo, em que a comunidade, em assembleia, terá poder direto de decisão sobre questões locais, como possíveis exceções à lei, casos especiais, de idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção. Algumas alternativas já estão sendo estudadas, como frotas de táxi comunitários que poderão ser utilizados em casos de emergência que precisem de rapidez no deslocamento ou de transporte de cargas. O destino dos carros que sairão do uso ainda precisa ser decidido. O Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, abriu um edital para projetos que visem reciclar as carcaças e peças de automóveis descartados. Todos os projetos aprovados serão financiados pelas montadoras e fábricas de automóveis instaladas no Brasil. Voltamos a qualquer momento, direto de Brasília, com mais informações sobre a proibição dos carros no Brasil. Zeca Betoni, da Rádio CBN, para o CBN Notícia. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Agora você fica com o noticiário de esportes com Hélio Cunha. E Corinthians venceu mais uma vez a Taça Libertadores da América com uma vitória histórica de 1-0 sobre o Boca.